Oi, sexto ano! Olha a Pro aqui com mais uma aulinha de ciências, nossa sexta aula. Gente, hoje a gente vai falar sobre os tecidos. Na aula passada e na aula retrasada trabalhamos sobre as células, né? Que é a menor unidade que forma o corpo dos seres vivos. E nessa aula iremos trabalhar os tecidos. Então, as células, elas se unem, né, de acordo com células especializadas e são responsáveis pela formação dos tecidos, que os tecidos irão formar os órgãos, né? Os órgãos irão formar os sistemas e o sistema irá formar o organismo. Então, veja que coisa maravilhosa, né? Então, hoje a gente vai estudar tecido, tá? Vamos entrar na parte de tecido para vocês verem como se organiza as células para a formação desse tecido e de que forma isso vai acontecer. Então, nossa aula hoje é sobre tecidos e o conteúdo das páginas está entre a página 106 a 111 e as atividades que vocês irão realizar é da página 112. Vocês vão dizer, Pro, foi pequena a atividade, né? Então, eu vou até estar passando outra atividade em anexo a esse vídeo, né? Porque a Pro não queria, assim, de cara entrar no tecido conjuntivo para que vocês não misturem. Então, eu preferi separar por partes. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o tecido epitelial, que é esse tecido de revestimento que vai envolver e proteger o nosso corpo. Vamos lá, gente? Então, o nosso organismo, ele é estruturado em nível de complexidade, como a Pro falou. Tá? Então, observando aí nessa imagem, vocês vão perceber que a gente tem o quê? O átomo, né? O átomo, ele vai formar quem? As moléculas. Então, vejam aí que o átomo ainda é menor que a célula, gente. E aí, as moléculas se organizam para formar a célula, tá? Vocês devem lembrar que a Pro falou que existem aí dois tipos de células, né? As procarióticas e as eucarióticas, né? As células vão se organizar formando os tecidos, né? Os tecidos vão se organizar formando os órgãos formam o sistema, e o sistema vai formar o organismo. Então, gente, é uma complexidade, assim, muito perfeita, tá? Cada tecido vai ter um tipo de célula especializada. Por exemplo, eu não vou ter no meu coração células nervosas, né? Então, as células nervosas fazem parte do sistema nervoso, né? Eu não vou ter no meu tecido gorduroso células como os neurônios, né? Então, cada órgão vai ter seu tipo de célula, elas são diferentes, tá? E como a Pro falou anteriormente, a gente ainda tem as células troncos, né? Que elas podem se transformar em qualquer tipo de célula. Ela é capaz de tomar o formato de qualquer tipo de célula. Se eu precisar, através da célula, dessa célula, transformar ela numa célula de tecido nervoso, eu consigo. Ela consegue pegar o formato, ela consegue se transformar. Então, na verdade, essa célula tronco, ela é mágica, ela está sendo utilizada em tratamentos, tá? Quando precisa restaurar tecidos, ela pode entrar e pode dar muito certo. Ok, gente? Então, as células do fígado, por exemplo, como vocês estão vendo aí, as hepatócitos, elas apresentam uma concentração maior de retículo endoplasmático, que é o que vocês vão entender. Existem células que podem ter mais organelas de um tipo do que outras, por exemplo, tá? Então, no caso aí das células do fígado, a gente vai ter o retículo endoplasmático liso, que ele é responsável por sintetizar a gordura, né? Então, as células do intestino, os enterócitos, apresentam projeções de membranas chamadas microvilosidades. Ó, imaginem aqui a minha mão. Os meus dedos são as microvilosidades. Então, essa área do organismo, por ela ser uma área que sintetiza bastante proteína, ela precisa dessas microvilosidades. Isso não vai acontecer, por exemplo, na minha célula do tecido nervoso. Eu não vou absorver tanta proteína no sistema nervoso. Então, assim, elas têm o formato de célula de acordo com a estrutura daquele órgão, tá, gente? Temos as células nervosas, como vocês podem ver aí. Olha como o neurônio ele tem um formato corpular diferente das outras. Vejam aí o neurônio. Ele é uma célula ramificada, né, para cumprir as funções de conduzir os impulsos elétricos. Nós temos aí as terminações do axônio, né, que na verdade vai se ligar a outros neurônios para poder conduzir esses impulsos. Temos aí o axônio,
né, temos o corpo celular, temos os dendritos, então veja que é uma célula bem diferente. Se você pegar uma célula do tecido estriado, do coração, por exemplo, ou do fígado, ou outra região do corpo, você vai ver que a célula não tem esse formato. Então, ela vai ter o formato de acordo com a função que ela vai realizar, ok? Diversidade de tecido, gente, a diversidade acontece graças a essa diferenciação de célula, certo? Então, vejam aí nessa imagem que podem existir vários tipos de células, tá? Tem as células do fígado, células do intestino, as células musculares. Então, é bem interessante, gente. As células tronco, como a Pro já falou, elas se transformam em qualquer tipo de célula do nosso corpo, tá? Sobre a formação do embrião, gente, é assim. A princípio, o embriãozinho, quando ele se forma, ele tem a célula ovo. Essa célula ovo, ela foi formada por um espermatozoide com 23 cromossomos, doados pelo pai. E temos aí o óvulo com 23 cromossomos, doados pela mãe. Então, elas se juntam e formam uma célula de 46 cromossomos, tá? A nossa célula, ela tem 46 cromossomos. E a gente carrega nessa célula as características doadas pelos nossos pais. Ok? Essas características, elas são, na verdade, juntadas, elas ficam juntinhas ali, elas se originam numa célula de 46 no momento da concepção, quando o espermatozoide atinge o óvulo, certo, gente? Então, nesse processo de gestação, a multiplicação de célula, ela acontece assim instantaneamente. Então, as células começam a se multiplicar, tá? E aí vem a formação dos tecidos. Então, quando vocês crescerem mais um pouquinho, chegarem lá em biologia, vocês vão entender que ela passa por fases, né? Que são aí os blastômeros, tá? A mórula. Então, são os processos dos primeiros momentos de divisão celular, depois que acontece a concepção, que é a união entre o óvulo e o espermatozoide, para gerar aí o serzinho. Então, é um processo bem bacana, tá? E o que é um tecido? Gente, o tecido é um conjunto de células especializadas que que realizam, na verdade, determinada função. Então, as células dos tecidos, elas podem estar unidas ou separadas por uma composição particular denominada substâncias intercelular. O que são as substâncias intercelular? São as substâncias que vão ser encontradas entre as células, tá, gente? O tecido conjuntivo, isso vai ser muito comum, tá? No tecido conjuntivo. Então, a histologia, gente, é a parte da ciência que vai estar encarregada de estudar os tecidos. Nós temos a citologia, que estuda a célula. Nós temos a embriologia, que estuda a parte de reprodução, de formação, de um ser vivo. E nós temos a histologia, né, que estuda a célula, tá? Então, existem aí, gente, que estuda o tecido, desculpa, histologia estuda o tecido, tá? Então, temos aí basicamente 4 tipos, né, de tecidos: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Hoje nós iremos trabalhar os tecidos epiteliais, tá? Que são, assim, primeiramente, quando a gente começa a trabalhar tecido, são os primeiros que a gente aborda. Então, a Pro separou em grupos. Vejam aí, o grupo 1, tecido epitelial, tá? Ele é um tecido de revestimento, e tecido epitelial, ele pode ser encontrado também nas glândulas, tá? Eles podem ser epitélios simples, quando apresentam apenas uma camada de célula. Eles podem ser epitélios estratificados, quando apresentam 2. E os pseudoestratificados, eles são mais longos. Então, vejam aí que mesmo no tecido epitelial, você vai ter diferentes formas de célula, tá? Temos o tecido conjuntivo no grupo 2. Dentro do tecido conjuntivo, a gente vai estudar o quê? O tecido conjuntivo propriamente dito, chamado de TCPD, tá? Temos o tecido adiposo dentro desse conjuntivo, que é o tecido gorduroso que fica abaixo da nossa pele, tá? Nós precisamos da gordura no corpo, porque ela vai proteger o nosso corpo para que a gente não possa estar perdendo temperatura. No grupo 3, temos aí os tecidos conjuntivos,
Também o ósseo, tecido que forma a parte óssea do nosso corpo. Temos o tecido cartilaginoso, ó, do nariz aqui, ó, da orelha, né? Não é cartilaginoso aqui? Então, é formado por um tipo de tecido conjuntivo. E o tecido sanguíneo, tá? Que a gente vai estar estudando mais adiante. E temos também o tecido muscular, estriado esquelético, o estriado cardíaco e o muscular liso. Tá, gente? E temos também aí, por fim, o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso que tá... por que, Pro? Que quando eu furo o meu dedo aqui, eu sinto, na verdade, algo vai acontecer dentro do meu corpo e vai enviar vai ativar o meu cérebro e ele vai enviar uma resposta, aí eu vou sentir a dor, por exemplo, da furada da agulha, tá? Então, acontece em milésimos de segundo. Furou, vai uma mensagem, o cérebro responde. Então, por quê? Porque as células nervosas, elas têm as ramificações, as terminações que vai conduzir impulsos nervosos, tá? Então, por isso que a gente sente dor, por isso que a gente tem sensações no corpo, ok? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre os tecidos epiteliais, então, formados por uma ou mais camadas de células, elas são de revestimento, é uma camada de tecido simples, e quando apresenta duas ou mais camadas, são chamadas de estratificadas, tá? Ela tem função de proteção e revestimento, absorção de nutriente com poucas substâncias entre elas, e uma colocação interessante, o tecido epitelial não tem vasos sanguíneos, ele vai ser nutrido a partir do tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo é que vai nutrir as células do tecido epitelial. Interessante, né, gente? Então, nos epitélios de revestimento, as células vão ficar bem juntinhas, bem encaixadas mesmo, bem coladas. Ela protege, na verdade, o nosso corpo contra micro-organismos, tá? E a perda excessiva de água. Então, a gente não perde água do nosso corpo graças a essas células do nosso tecido epitelial ficarem tão juntinhas. Então, isso impossibilita, na verdade, que o nosso corpo venha a perder água, ok? Onde podem ser encontradas, revestindo, na verdade, o nosso corpo e as cavidades do tubo digestório, tá? O sistema respiratório, o sistema nervoso, eles são revestidos por esse tecido, tá? Então, aí, por exemplo, nesse epitélio de revestimento, temos aí a junção de células epiteliais. Na língua, por exemplo, nos corpúsculos gustativos, existem a presença de células especializadas desse órgão. E eu posso não encontrar esse tipo de célula, por exemplo, no meu coração. Por quê? Porque a função aí é, de alguma forma, estar identificando o que a gente come, o sabor que a gente sente. Então, isso não vai ser preciso pelo coração, certo? Então, a gente tem também um tipo de célula que vai ser encontrado na retina. Então, a célula que tem na minha língua é diferente da célula da retina, no meu olho, tá? Então, as células encontradas no globo ocular, elas são responsáveis por captar luz e permitir o sentido da visão. Então, vejam como essa célula é poderosa, né? E se eu pegar essa célula e colocar, por exemplo, em outra parte do meu corpo, ela vai ter a mesma função? Não. Por quê? Porque cada sistema precisa de um tipo de célula característica daquele órgão para que ele possa estar desempenhando a função dele. Ok? Então, como a Prof falou, ele não tem vaso sanguíneo e será nutrido pelo tecido conjuntivo, tá? Gente, existem os epitélios glandulares, que são aqueles de secreção, tá? Que a gente vai entender agora. Então, eles secretam substâncias como suor, né? Expelido para regular a temperatura do corpo. Temos também os hormônios, né? Que regulam aí o metabolismo. Tá? Então, nesses tipos de células glandulares, nós vamos ter as endócrinas e as exócrinas, tá? Então, nas glândulas endócrinas, as células que liberam substâncias reguladoras dentro da corrente sanguínea, por exemplo, como hormônios do crescimento, hormônios sexuais, eles liberam dentro do corpo, por isso que elas são endo. Endo vem de dentro. Tá? Então, quando ela libera para fora do corpo, elas vão ser chamadas de exócrinas. Por exemplo, o suor, quando a gente está suando, não libera para fora do corpo, o leite materno
não libera para fora do corpo, não é verdade? Temos também as lágrimas. Quando a gente chora, ela não sai de dentro do corpo. Então, elas são chamadas de exócrinas, ok? Então, secretou para dentro do corpo é endócrina. Secretou para fora, liberou para fora, ela é exócrina. Certo, gente? Então, hoje nós trabalhamos o tecido epitelial. A próxima aula será sobre o tecido conjuntivo. Realizem as atividades e não deixem de mandar as fotos. Um super beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!